Bom, boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Cineclube Casas Casadas, uma iniciativa da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, da ABC Cursos de Cinema e da Rio Filme. E nesse final de semana assistimos O Homem Nu, dirigido por Hugo Carvana, a segunda versão de um texto originalmente escrito pelo Fernando Sabino. Ele editou um livro em 1960 com esse título, um livro de crônicas e contos, um livro que acabou inspirando uma primeira versão cinematográfica ainda nos anos 60, uma versão dirigida pelo Roberto Santos, em 1968, estrelada pelo Paulo José. E esse mesmo texto, de um mineiro mais do que carioca, inspirou uma versão daquele que talvez seja o mais carioca dos diretores cariocas, que é o ator e diretor o Carvana, que já nos anos 90, num contexto que no início da década era muito difícil, o cinema passou por uma situação dramática durante os anos Collor, uma situação de destruição, de extinção dos órgãos públicos de cinema, e aos poucos, já em meados da década de 90, houve um início daquilo que ficou conhecido como retomada, e nesse processo de retomada que começou com um prêmio, um edital, o Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro, lançado ainda no governo Itamar Franco, e o Carvana retomou ali sua carreira, retomou ali sua abordagem da cidade do Rio de Janeiro, retomou ali o gênero que o consagrou, que é a comédia, que no fundo é uma espécie de grande crônica de costumes, retomou ali esse texto que diz profundamente aí dessa cidade, onde ele nasceu, onde ele desenvolveu a carreira dele, onde ele viveu, e cidade essa que acabou inspirando aí essa nova versão do Homem Nu, que acabou sendo lançada em 1997, estrelada pelo Cláudio Março e pela Lúcia Veríssimo. Cláudio, inclusive, foi premiado por sua atuação no filme. E a gente está aqui hoje com três participantes diretos do filme, com a produtora Marta Alencar, com a assistente de direção Leilane Correia e com o diretor de fotografia Nonato Estrela. E estamos esperando, talvez ali por volta de 8h30, de 20h30, a montadora do filme, a Diana Vasconcelos, vai se juntar a nós aqui para conversarmos um pouco sobre este filme, este trabalho, mas também sobre a carreira e a pessoa do Carvana. Marta, eu queria, antes de tudo, que você conversasse conosco, que nos trouxesse um pouco da origem dessa versão que o Carvana fez ali em 97. Qual era a relação dele com esse texto, com esse escritor, com essa cidade? Por que o Homem Nu ali àquela altura? Na verdade, a ideia de fazer o Homem Nu foi a possibilidade do Hugo fazer um filme, que foi o grande desejo dele, em que ele pudesse ser o diretor. Toda a filmografia dele, inicial da parte que a gente chama a Crônica do Malandro, e juntamos e editamos nisso até numa caixa de DVD, né? Toda a filmografia inicial dele o Hugo era personagem principal e diretor. Uma situação que ele classificava como uma espécie de esquizofrenia, né? Ele tinha que sufocar o diretor às vezes sufocar o ator. Então ele estava sonhando, quer dizer, quando a gente saiu daquela situação trágica que o cinema brasileiro estava vivendo, com o desmonte de todo o sistema operacional regulatório do cinema brasileiro, e com possibilidade e com uma abertura depois disso de a gente entrou numa fase de esperanças e de possibilidades outras, como você mesmo falou, né? Com a redemocratização e a partir de 92, eu acho, quando
quando se editou a Lei Sarney, né? E em 93, com a Lei do Audiovisual, que começou o processo de retomada, o Hugo queria se dedicar a dirigir o filme, a contar uma história. Ele tem paixão, ele tinha paixão pela cidade do Rio de Janeiro, pelo panorama urbano, pelos personagens. A cidade era um personagem dele, e esse personagem trazia com ele milhares de personagens que eram a cara do Rio de Janeiro. Qualquer pessoa que passasse por um filme do Carvana passava aqui, dizia alguma frase. Aí podia ser um figurante, podia ser um ator iniciante, ele trabalhava o personagem, mesmo que não houvesse uma linha no roteiro a respeito desse personagem, o Hugo contava a história da vida desse personagem para o figurante ou para o ator. Entrava a Thelma Heston numa janela e dizia: olha um homem nu ali. Aí, mas o personagem da Thelma Heston naquela janela, ela já tinha sido discutido com Carvana. Ele já tinha inventado o que ela gostava de comer, como ela reagia, se ela era puritana, se ela tinha medo de se mostrar, se ela era católica, se era... tudo isso a Thelma já estava sabendo quando entrou naquela janela e falou essa frase, né? Então os personagens eram todos os personagens deles são muito a expressão, né? São microcosmos do Rio de Janeiro, né? Da cidade urbana e neurótica que ele sempre amou. O Hugo sempre falou: não espere ver um pasto verdejante e bois pastando num filme meu. Só filme meu é na urbe, né? É no meio da neurose, no meio da loucura. Então ele viu no homem nu essa possibilidade. E eu, o filme do Roberto Santos é um filme muito bom, é um filme que foi muito importante na cinematografia. O Paulo José foi um homem nu maravilhoso, mas eu acho que a diferença entre a versão do Hugo e as outras versões que circularam é que, primeiro, que com tudo, apesar tudo tem um tom meio farsesco, meio de brincadeira, e que acaba sendo um filme absolutamente solar, né? Absolutamente identificado com o Rio e muito atualizado. O Fernando Sabino ele exigia um respeito incrível ao roteiro dele, sabe? Era até difícil você mudar diálogos. Mas o que escapou ao controle do Fernando Sabino foi a ironia, a crítica, a alegria que havia nas imagens. Não eram ditas, elas brotavam assim da tela e conquistaram as pessoas. Quando você vê o clipe, eu mandei uma página do clipe sobre o filme, você vê como o filme se misturou com a história da cidade, embora depois ele tenha sido até distribuído no exterior, tenha sido exibido na América Latina, nos países europeus de língua latina. O CD musical da música, da trilha, foi distribuído em Hong Kong, entendeu? Ele teve um passeio internacional, mas ele mobilizou mesmo o Rio de Janeiro. Eu acho que essa era a intenção dele, e é assim que eu vejo, porque que eu acho que o Homem Nu se mostrou mais atual, com uma empatia muito maior com o público do que as outras versões, as outras citações. Uma outra coisa que eu acho que tem muito no filme é a presença da mídia, muito forte, que sempre foi um tema que sempre apaixonou o Hugo. Quer dizer, a capacidade de manipular, de criar situações, derrubar grupos, alçar outros grupos ao poder, favorecer sempre o mercado e o poder. São experiências que eu, como assessora de comunicação e como jornalista e política, antes de me voltar totalmente para o cinema, eu vivi isso no período do Brizola, eu vi como que a mídia constrói, como ela cria fatos. É o que a gente está vendo hoje em dia. Quando você vê o homem nu, parece que você está vendo a cobertura da Globo News, das manifestações, das vaias, dos aplausos.
ele ficou mais atual. E uma outra coisa, um ator que tinha uma força muito grande, que era o Cláudio Marzo, e que se apaixonou e que se entregou totalmente ao filme, e que era a grande preocupação da gente. Você colocar um mito, um galã, como não existe mais hoje em dia, com a força que o Cláudio Marzo tem, correndo de sunguinha, de caixa sexo, pela cidade do Rio de Janeiro, desfilando pelas ruas, andando, sabe? Então, tudo isso eu acho que deu um caráter muito, muito especial ao filme e permitiu que ele ficasse, como ele fica até hoje. Até hoje, toda hora, o Homem Nu nunca está parado. Ele está sendo sempre exibido em algum lugar, entendeu? Ele virou DVD, virou VHS, aí presente. Olha, perdão se eu interrompi, mas só para noticiar a presença da nossa Diana Vasconcelos, editora, montadora, acabou de entrar. De que eu tenho naquela moviola, os dois ali pilotando naquelas carrapetas, assim, dias e noites e noites. Bem-vinda, Diana. Bem-vinda, Diana. Começamos a conversa agora. A Marta estava contando um pouco sobre o início do projeto, o que ela estava destacando, né? Cláudio Março, a questão da mídia. Eu vou continuar um pouco por aí e vou perguntar para a Luelane, já que Marta comentou essa característica do Homem Nu ser um projeto de diretor e não só um projeto como o Carvana vinha desenvolvendo, e que ele sempre era também um dos personagens do filme, sempre trabalhava também como ator. E você foi assistente de direção do filme, você é diretora. O que era essa presença do Carvana apenas como diretor no set de filmagem? Ele comentava sobre isso, ele procurou desenvolver, digamos assim, uma estratégia, um olhar, uma participação mais particular nesse sentido. Como é que foi esse trabalho com o Carvana no Homem Nu, Elaine? Olá, boa noite a todos. Então, o Homem Nu foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Carvana, né? Eu não tinha trabalhado com ele até então. Mas eu via ali, na verdade, era um diferencial o fato do Carvana ser ator também. Ele assim, se colocava como diretor, assim, nas decoupagens, fazendo todo o planejamento da filmagem, nas locações. Mas eu via muito o Carvana em cada personagem do filme. Essa coisa que a Marta falou da cidade, uma coisa que me impressionou muito, que eu tenho essa imagem até hoje. A gente fazia as locações aqui na Ipanema, Lagoa, e acho que era outono, era uma luz bonita, assim, de meia estação. Acho que a gente filmou mais ou menos no meio do ano, né? E eu via o Carvana absolutamente parado, olhando o visual da Lagoa, de Jardim Botânico, aquela luz linda de manhã, e falando assim, gente, que cidade linda, parecia que ele nunca tinha estado no Rio de Janeiro. Ele ficava assim, emocionado com a beleza do Rio de Janeiro. Essa imagem eu tenho até hoje. Aí eu falo assim, nossa, mas o Carvana realmente é verdade, ele é o Rio de Janeiro, ele respira o Rio de Janeiro. Impressionante. E eu via ali o Carvana muito presente, quer dizer, o ator, né? Ele falava essa coisa desse doce ali, mas era invisível isso, o ator e o diretor, né? Não só da trupe ali que estava com ele, né? Que era o Márcio, a Thelma Heston, o Anselmo, tanta gente que trabalhava com ele, né? Amigos. Mas em cada personagem do filme, e assim, quando ele ia dirigir, ele se colocava no lugar daquele personagem e vivia cada personagem. Isso era muito claro para mim, assim, o jeito que ele trabalhava, né? E com uma... Eu sempre falo também, assim, uma imagem que eu tenho do Carvana é de uma generosidade muito grande com o elenco. Isso tem diferença assim, de outros atores, de outros diretores. Assim. Ele era tão generoso com o elenco, ele compreendia tanto, que ele sempre estava na pele de todos os atores. Assim, né? E às vezes eu até obrigava com o Carvana. Eu falava, Carvana, você vai chamar o fulano, mas o fulano não tem teatro na hora.
Mas o fulano, não, deixa, vamos botar. Não, mas ele não pode dia tal. Não, deixa o fulano. Aí a gente falava aqui, por um exemplo, o fulano só pode trabalhar, filmar até as 4 da tarde, porque ele tem teatro, ok. Aí 2 da tarde o ator começava, olha, falta muito para acabar. Aí falava assim, gente, até as 4 foi acabou, porque ele já quer ir embora. E ele ria, ele falava, eu sei, ele está nervoso por causa do teatro, não tem problema. Tudo para ele, né? Ele tinha essa coisa. E eu aprendi muito com Caruana esse olhar generoso com o elenco, que é uma coisa que eu não tinha. Bastante direção, é muito assim aquele cara que vai tocar filmagem, que vai cumprir plano, que horas que o ator chega, qual é a roupa que ele veste, qual hora que ele sai, né? A gente tem uma visão assim, muito de gerente, né? De botar a filmagem. Né? E o Caruana me fez olhar assim, nossa, o ator como um sujeito que bate ponto, que trabalha, que tem que fazer teatro, tem que ser. E, enfim, são imagens como o primeiro filme que eu trabalhei com ele, então eu tive essa primeira impressão do Caruana, que depois nos outros trabalhos foram se consolidando, assim. Mas para mim, assim, o Caruana ele tem um diferencial, o fato de ele sempre foi o diretor que também é ator. Um diferencial muito forte, né? No trabalho do Caruana, no set de filmagem, no dia a dia, e da alegria, uma coisa marcante. O Caruana, ele sempre começava uma filmagem com uma festa, sempre encerrava com uma festa, né, Marcos? Assim, a véspera de filmagem era todo mundo comemorar o início da filmagem. Né? Aí fazia uma reunião com ele. E o último dia de filmagem é a festa de encerramento. E para ele era essa coisa agitada, que a Marta falou assim também, eu lembrei assim, essa coisa da urbe, né, de agitação, de rir. Agora tinha essa coisa assim, vamos dar festa para começar a filmagem. E aí, quando começava, os caminhões descarregando, aquele movimento de equipe, aquilo ali para ele era um deleite, assim, ele adorava, ele ficava feliz vendo a equipe montando o circo, né? Para ele, assim, nossa, era uma alegria. Filmar era uma alegria, sempre. E acho que isso está lá impresso, né? Está impresso. Esse é um ponto importante. Nonato, como foi essa experiência de um lado, ter que dar concretude a essa cidade, que é beleza e caos ao mesmo tempo, né? Como diz aí a letra da música, e trabalhar com um diretor que essencialmente fazia uma comédia leve, uma comédia ligeira. Não é um filme em que o personagem está, no fundo, andando por essa cidade, numa série de peripécias, numa série de situações. Como é que foi construir isso em locação com o Caruana? Olha, bom, a Lulu e a Marta já explicaram muito bem, né? O set era uma festa, né? Era uma alegria filmar, né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha uma atitude com o filme que tinha que valer assim, ou no primeiro plano ou no segundo plano, porque a gente não podia se estender muito, porque a gente soltava um ator famoso semi-nu ou nu, praticamente, e então a reação popular em volta era muito, se ficasse muito tempo ia complicar para o filme. Então era quase um take único, né? A gente rodava rodava dois. Tinha também um dublê muito engraçado, não sei se a Marta lembra, Marta, que era um professor. Claro. Helder Aragão. Helder Aragão. Ele era um cara que se entregou para o filme também, era muito, muito louco na entrega de todo mundo pelo filme, né? E então era muito alegre. O Caruana tinha essa coisa que contagiava, né? Que o set dele não era lugar para bode. Ele sempre falava isso. O meu set é alegria. E assim a gente foi construindo o filme. Foi um prazer, né? Muito grande fazer. Eu queria contar que, no processo de preparação do filme, lá naquele famoso e maravilhoso estúdio da Ponto Filmes, que, aliás, um dos produtores... Na rodoviária, né? Foi Cacá Diniz e Tininho Fonseca,
Era uma dupla da pesada, e a gente sediada ali na Ponto Filme. Nós publicamos um anúncio no jornal convocando pessoas que quisessem fazer dublê de corpo do ator Cláudio Marzo. E demos o endereço do estúdio, que eles comparecessem lá, que iria haver uma seleção. E houve uma seleção, montamos uma equipe para fazer a seleção do dublê de bunda do Cláudio Marzo, né? Que era para evitar expor demais o Cláudio na visão que não fosse a visão frontal, que ele já estava protegido com cache-sex, né? Ou com aquela bisnaga, que ele parecia vestido com a bisnaga, né? E ele era muito parecido, né, Marta? Ele era muito parecido, bem parecido. A Lulu até me contou que, embora a gente tenha feito o concurso, esse ator foi uma das meninas da produção, agora não estou lembrando o nome, que encontrou com ele no Baixo Gávea e falou para ele, vai ter uma seleção. E ele era um professor de geografia, parece. Era um cara assim que não tinha nada a ver com o meio artístico, entendeu? Baixou lá e ganhou o papel, foi contratado, fez muito bem, né? Ele te deu trabalho? Era muito parecido com o Cláudio. Ele se divertiu, eu acho, também. Todo mundo se divertiu muito, né? Foi muito divertido fazer o filme. Em todos os aspectos. Você falou que assim, se rodava 1, 2 takes no máximo. Porque como ou sendo o Cláudio Marzo, ou sendo esse rapaz, quer dizer, você estava com uma pessoa nua na rua, né? Então, ficasse muito tempo, perdia a graça, a espontaneidade, né? Os planos tinham que ter essa espontaneidade. Eu lembro que a gente soltou ele andando de bicicleta na lagoa, e aí rodou uma vez, na segunda vez já estava a gente parada, a gente olhando para a câmera, gente não sei o quê, aí não deu mais, entendeu? Então valeu aquele take. Mas nunca vi uma reação agressiva, você reparou? Não é agressiva, mas a reação atrapalhava era o filme. Morro de curiosidade. Pessoa nua na rua, né? Vocês ensaiavam muito, então, antes de rodar? Nos interiores, que era com o Cláudio, e que a gente tinha um domínio do que estava acontecendo, a gente ensaiava, e as coisas ensaiadas e tudo, mas as cenas de rua mesmo eram espontâneas, rápidas. Vou daqui, eu lembro que ele falava, vou daqui para lá, o Carvana falava, você sai daqui, anda daqui para lá, vai ter aquele coqueiro ali na praia, tal, não sei o quê. Eu me preparava para aquilo, entendeu? E solta o cara, né? Porque o cara ia nu, né? Andando na rua. Olha. E Diana, boa noite. Oi, boa noite, gente. Desculpa, eu estou sem câmera, eu não estou conseguindo abrir aqui. Não, sinto tranquilo, muito. Tranquilo. Ô, Diana. Assim, para um montador, assim como para um diretor, talvez a comédia seja de fato o maior desafio, porque implica em encontrar um tempo certo, que não é um tempo amplo, é de fato um tempo preciso. Conta um pouco para a gente como é que foi esse trabalho no Homem Nu, como é que foi atingir esse tempo de comédia, como é que foi traduzir essa cidade caótica numa cidade também cômica. Boa noite, gente. Primeiro, uma alegria estar aqui, que vocês já viram quantas vezes a gente fala em alegria quando traz o nome do Carvana, né? Todo mundo fala, e é verdade. As gargalhadas que eu ouvia na sala de montagem, ele se divertia muito com o filme dele. E, como o Nonato falou, não tinha muito material, né? O volume de material do menu não era muito grande. E o Carvana tinha um foco muito preciso no ator. Para ele, o tempo era ator. Para achar o tempo, a atuação estava à frente de tudo. Ele sempre me falava isso. Privilegia o ator, a atuação. Às vezes, quando o corte, né, eu valorizava alguma coisa de mise-en-scène, e ele achava que eu estava perdendo a atuação. Ele, não, a atuação é o ator. Ele tinha um foco muito grande no ator. E esse timing, ele tirava ali da atuação mesmo. Era em cima disso. Eu não sabia que era o primeiro filme seu com Carvana, foi o meu também, né? Eu foi o meu também. Carvana. Foi o seu também? Foi o meu também. Eu conheci o Carvana no Homem Nu.
Então, assim, o processo da Moviola era muito diferente do que a gente faz hoje. Ele sentava do meu lado para escolher take, que era um luxo, né? A gente comentava take a take. Ele falava o momento de um take que ele gostava. Isso para mim foi muito legal, por ser a primeira vez que eu trabalhava com ele. Eu ia ter... O Carvana traz essa coisa da comédia, da chanchada, que para mim era muito novo. Então, eu tinha que conhecer o Carvana, conhecer esse tempo dele, os valores que ele tinha ali, né, para poder conseguir montar o filme dele. E por ter trabalhado dessa forma mais artesanal, mais tranquila, ele adorava ir para a Moviola, contava história. Ele ria muito, contava muita história. Isso, para o montador, é muito legal, porque a gente não participa desse processo todo, né? Quando eles estão no set, quando ele fala o que ele quer, o que ele gosta, por que ele repete, a gente não sabe nada disso. A gente encara o material, né? E quando o diretor está do lado, principalmente um diretor que a gente não conhece, é incrível, porque esse tempo de conversa é onde eu vou... é isso. Entendi. Foi por isso que ele botou a câmera aqui, foi por isso que ele fez assim. Então, na verdade, tem uma certa suavidade ao lidar com o material, porque você tem a pessoa ali do lado conversando com você o tempo todo. E o Carvana sempre teve essa coisa de relacionamento pessoal. Ele gosta de conversar, ele gostava de chegar e contar a história, fazer uma piada. Isso, nossa, ajuda demais. Realmente, aí a sala de montagem, né, que era Moviola mesmo, era película ali, não tinha bode, né? Não tinha tempo ruim. E quando ele gostava de uma coisa, ele ria e tal. Quando ele não gostava, ele falava, Diana, é isso mesmo. Tinha aquele jeito dele meio divertido também, de dizer, não é bem isso que eu estou esperando. Então, assim, não sei, Hernani, falar sobre o timing, acho que a gente ia achando junto, né? Era uma coisa que, para ele, estava dentro da interpretação, né? Isso é importante. E Marta, Diana lembrou essa relação dele, não só com a comédia, mas com a chanchada, porque a gente sabe que na verdade, o primeiro papel do Carvana foi numa chanchada Atlântida. Né? Ele nem está acreditado lá no Nem Sansão, nem Dalila, mas ele participa lá da cena com o Jéssica Valadão, com Oscarito, etc. E ele fez algumas comédias musicais, né? Uma chanchada lá nos anos 50. E assim, como é que era essa ideia de comédia para o Carvana? Como é que era essa ideia de interpretação cômica para o Carvana? Ele que era um ator que ficou, num primeiro momento, mais conhecido por papéis dramáticos, sobretudo ali no momento do cinema novo, mas que tinha, na verdade, essa origem dentro de um cinema popular. Ele comentava isso, ele tinha, digamos assim, uma ideia precisa disso? Desse trabalho cômico de ator? Você está perguntando para a Marta? Para Marta. Olha, o Carvana ele fazia isso naturalmente, porque aquele Carvana da chanchada estava, claro, a época do cinema novo. O Carvana foi muito respeitado, ele quase que virou um ator ícone do cinema novo, embora ele não fizesse grandes papéis, ele era quase que um eterno coadjuvante, mas ele considerava, como quando ele era chamado para fazer um filme com Rui Guerra, era uma missão que ele estava cumprindo, entendeu? Mas o Carvana estava ali, o Carvana da chanchada a gente conhecia, os comentários que ele fazia em casa, fazia com os amigos, era isso mesmo, e ele nunca perdeu a paixão pela chanchada, né? Então marcou muito as primeiras comédias dele, o estilo de interpretação. Ele não passava para os atores como uma teoria, como uma ideologia. Ele passava nas conversas sobre o tomar o cafezinho, sobre fazer, sabe, os gestos. Ele na conversa com os atores, ele via isso. Não havia uma ideologia. Havia paixão pelo musical, que ele, afinal, expressou muito no Apolônio Brasil, que foi o filme que ele fez depois do Homem Nu, né? Mas era isso. Eu falo isso porque no Homem Nu você tem um elenco muito grande, um elenco muito diversificado, tinham atores e atrizes que vinham mais da televisão do que do cinema,
mas há momentos, digamos assim, tipicamente chanchadescos no filme. Eu lembro muito do Anselmo Vasconcelos digamos assim, seu momento maior, né? Que ele domina a cena de uma tal maneira ali, como uma espécie de... Incrível. A Sim, participação do Anselmo é incrível. e assim, ele está, para mim, numa outra chave de interpretação. Ele, de fato, ali é a chanchada propriamente dita, né? E acho que o filme tem um pouco essa construção. Não sei se é uma impressão que você tem, que Luelane tem, que vocês estavam no set, mas a mim soa que dependendo do personagem, do ator, há chaves diferentes de composição e interpretação. Alguns atores, como o Anselmo, nos filmes do Hugo, estava sempre criando, aí o Anselmo passava meses trabalhando o personagem, entendeu? Então ele sempre criava um personagem assim, discutia, acrescentava coisas. Essa interpretação ele daquele capitão maluco da SWAT é uma coisa incrível, porque terrivelmente armado, né? Poderoso, né? Mas com um tom tão farsesco que às vezes parecia que você estava vendo Mount Python, né? ou uma chauchara da Atlântica ou Mount Python, porque era também muito moderno. Era muito moderno porque era muito atualizado, era uma situação que acontecia mesmo. Ele interpretou a base do trabalho dele era a atuação da polícia mesmo, na rua, que ele assistia, ameaçando, né? Mas o tom farsesco é que deu, eu acho que a riqueza do personagem, né? Que mobilizou tanta gente. Loelane, esse conjunto de atores certamente é a alma do filme, mas o filme era muito mais do que os personagens, o filme era também uma composição e era uma cidade que precisava de alguma maneira ser captada. Carvana comentava sobre isso, procurava trabalhar aspectos específicos da paisagem, de situações, de espaços. Como é que ele relacionava o Rio de Janeiro ao trabalho propriamente dito ali no momento do set? Eu posso só... No caso... Vai lá, Nonato. Eu só queria acrescentar uma coisa, assim. Eu tinha conversado com ele, assim, no transporte, vamos dizer, acabou a filmagem. Aí eu estou indo embora. Aí eu estava dentro do carro de câmera. E se tivesse um pôr do sol maravilhoso, eu tinha toda a autorização dele para parar a câmera, pegar, botar lá de fora, filmar, entendeu? A gente estava sempre de prontidão para essas coisas da cidade, né? Eu acho que a gente filmou alguns pontos da cidade com luzes especiais, no momento certo. Também filmou sem estar no momento certo, mas o importante era a cidade. A cidade realmente era um personagem para ele. E essa coisa da espontaneidade mesmo, né? Que eu falei antes, né? Eu estava sempre a postos. Aí uma coisa, como a gente fez um making-off em 35mm, o making-off tinha uma certa dramaturgia, a gente partia sempre da cena, o ator estava fazendo a cena, desmontava e falava com o público, na verdade, né? Dizia, tem um homem nu aí, olha que vai. Aí começava a falar, sabe? Com isso, como a gente tinha uma certa, a Diana sabe disso, a gente tinha que alcançar, era um conto, e filmado de uma maneira muito sucinta, e a gente tinha que alcançar os 70 minutos que definem o longa-metragem que definiam o longa-metragem na normatização daquela época. Né? Então, acabou que ele usou, inclusive, muita coisa da cidade do making-off, que tinha sido filmado também no making-off. Filmou uma cena extra, lembra, Marta? Você lembra que ele filmou mais uma cena depois de montado? Lembro. Da televisão. Da televisão, no estúdio. Nós filmamos no estúdio da Ponto Filme algumas poucas ações. Uma delas era sobre a mídia, claro.
Ele filmou 2 jornalistas, que um era o Antônio Pedro, o outro era a Denise Bandeira, 2 amigos de longa data, 2 parceiros, vivendo aqueles debatedores intelectuais, deitando falação sobre os fatos, e narrando as peripécias e construindo uma narrativa para aquele personagem, como se ele fosse um lunático, um psicopata, entendeu? Mas com uma seriedade enorme, quando na verdade não era nada disso, né? Outra vez eu me sinto assistindo aos debates da televisão de hoje em dia. Parece que eu liguei a Globo News, parece que e foi incrível isso, foi incrível. Acabou usando muito material nosso por isso, né? Eu lembro que na praia, estava, né? Eu lembro que na praia a gente, acho que foi num domingo, a praia cheia, a gente botou lá o Cláudio Mazo e botou também o professor pelado, né? E a gente usou a câmera do making off também. Esse dia a gente usou 2 câmeras. Porque o making off era 35. E aí a gente usou as 2 câmeras nesse dia. Eu acho que tem essa coisa da cidade, teve todo assim, um cuidado nas locações, né, na escolha das locações, na preparação do filme. E era um filme, com essa coisa, um filme de guerrilha, um filme de rua, tinha muito steadicam, que na verdade aqui, os personagens, a paisagem humana foi inserida na paisagem do Rio de Janeiro, né? Então era muito steadicam. E me lembro do cansaço que era, porque todo dia arma o circo e desarma o circo, porque cada dia ia mudando o local da filmagem, ia sendo uma trabalheira, né? Porque não ficava dias numa locação. Não, o filme ia acontecendo pelos vários pontos da cidade. Então, arma o circo e desarma todo dia, né? Eu tenho essa lembrança, né? E essa coisa do steadicam dá uma amplitude também, né? E aí o Sonato pode falar melhor também, né? E uma liberdade, né? De virar para cá ou virar para lá, né? De ir no movimento dos personagens e no movimento da cidade também. Eu me lembro de uma cena do Cláudio Marzo atravessando a câmera, já estava no hotel, lembra? Do primeiro andar. Mas era a câmera do making off que estava no hotel. A gente estava do alto. A gente ficou preocupado, porque era uma câmera que estava no hotel, escondida. Então, assim, gente, vai passar um cara, era um dublê, né? Um cara praticamente nu correndo. E aí, o que vai acontecer? E eu me lembro que a gente fez assim, mais ou menos um paredão de figuração, misturado no meio do povo mesmo, para qualquer coisa que desse errado, tinha os figurantes ali para dar um apoio para o dublê. Mas era isso, aí mora a cidade, vira. Que era um professor de geografia. Né? Coisa engraçada. Olha, e o autor, o Fernando Sabino foi às filmagens, ele apareceu, ele acompanhou. A Marta disse que ele era muito rígido com o roteiro dele. Ele estava lá? Sabe que eu não me lembro de ter visto o Fernando? Eu acho que não. Eu acho que não. Também acho que não vi ele, não. Ele era muito cioso isso, inclusive, quer dizer, você sabe que no Festival de Gramado, quando o filme foi exibido no Festival de Gramado, quem estava no Festival de Gramado era o Elliot Gould, aquele ator do MASH, fantástico, comediante incrível, né? Aquela cara muito, muito conhecida do cinema americano dos anos 70. Ele estava no Festival e ele absolutamente se apaixonou, porque ele viu que um ator quarentão, quase cinquentão, como era o Cláudio, podia fazer esse tipo de papel e não ser obsceno, não provocar escândalo, não agredir. Aí ele achou que aquilo podia ser, ele queria comprar o projeto, queria comprar para produzir nos Estados Unidos. Queria fazer em Miami, eu lembro disso. O papel dele, que ele descobriu isso, ele falou muito comigo.
ele ficava me ligando de madrugada, de Los Angeles, os horários não batem, né? E eu não conseguia resolver com o Fernando Sabino, que era muito cioso do roteiro, queria fazer 1000 exigências. E depois disso, depois que a gente não conseguiu, que eu dispensei o Elliot Gould, um outro ator internacional, que depois eu soube que era o Nicolas Cage, passou anos tentando negociar, eu fiquei ali fazendo a ligação com o Sabino e com eles para ser uma produção da Warner, que mais tarde, quando o cara da Warner desistiu, ele falou, olha, eu acho que o Nicolas Cage não quer mais, porque na época ele achava que podia fazer isso, mas agora já não dá mais, porque ele demorou muito, não sei o quê. Então a gente nunca conseguiu levar adiante, porque o Fernando tinha um ciúme absoluto, ele queria o controle total da história, né? Era a obra dele, né? Era uma das obras mais populares dele, né? Um conto dentro de um livro, né? Ele fazia, então ele não apareceu, mas eu acho que ele não apareceu para não se aborrecer, que ele achava que ia se aborrecer se ele fosse lá, ia estragar uma antiga amizade, que nós éramos colegas do Antônio, os colegas de bar, da noite, do jazz, entendeu? E, de repente, era um terreno muito delicado. Eu acho que ele escolheu não acompanhar para não se aborrecer. Acho que foi isso. Eu não me lembro de ter visto o Fernando lá. Eu me lembro de Carvana falando com ele ao telefone. Eu me lembro dele falando assim, não, Sabino, não precisa ele passar, pegar o terno no alfaiate, sei lá. Ele pode ir direto para o aeroporto, ele negociando negócio de cena. Não, vai logo no aeroporto, não tem que passar no alfaiate, pegar terno, nada disso. Ele queria aprovar a decupagem, né? Ele queria passar para ele a decupagem, praticamente, né? Não, Lu. Mas ele viu o filme pronto? Viu. Aí depois, inclusive, o prêmio que a gente levou no Festival de Miami foi dado ao roteiro, que era do Fernando Sabino, como está acreditado logo na abertura do filme. Ele viu e ficou feliz com o prêmio. Ele ficou feliz com o filme. Ele viu a repercussão que teve. Diana, a Marta mencionou, isso é uma coisa importante no cinema da retomada, porque, embora nos anos 80 alguns filmes tenham tido o som, enfim, finalizado com Dolby Stereo, na época ainda era só Dolby Stereo, Corações a Mil, Lili, a Estrela do Crime, o Dolby só se generalizou no cinema brasileiro nos anos 90 com o cinema da retomada. E uma coisa que também ficou muito presente naquele momento, embora também tivesse começado na década anterior, foi a coisa da edição de som. Você acompanhou a edição de som do filme? Você desenvolveu a edição de som? Não, a edição estava com a turma do Lozeiro, do Zé Lozeiro. Eles editavam em digital. A gente tem sempre essa troca com a edição de imagem, né? A edição de imagem foi toda em película e a edição de som toda digital. Então, a gente terminava a montagem, fazia um telecine específico, né? Tecnicamente específico, passava essa imagem para eles, eles trabalhavam digitalmente, a gente montava o negativo mesmo, cortava e colava lá na Líder. Madame Marchand. E depois a gente fazia uma cópia de checagem, né, para ver se o sync estava certinho, porque a gente estava naquele começo mesmo do digital. Então, a coisa da velocidade, os 24 frames, os 29,97, toda aquela coisa, né, pull down, aquele negócio todo. Então, a gente tinha muitos cheques de sincronismo, mas era misto, era exatamente a montagem toda analógica e o som todo digital, e no final a gente juntava. Mas eu acompanhei, não criativamente, acompanhei tecnicamente o trabalho dele. Sim. Isso é importante, porque o Lozeirinho é acreditado como técnico de som do filme. Eu conversei com o Lozeiro hoje, e ele, infelizmente, ele está filmando e não pode ir, porque, na verdade... Mas ele fez o som mesmo, né? De 7 ele fez. Foi, ele que fez o som. E é o seguinte, ele foi para os Estados Unidos, porque as exigências, quando você firmava um acordo com a Dolby,
jogou um nível de exigência muito grande no trabalho de sonorização, de mixagem. Porque depois você, para que a Dolby autorizasse, tinha que passar pelo crivo deles também. A gente tinha que... enfim, aí nós mandamos o lozeiro, de repente, demos uns dólares na mão do lozeiro, o lozeiro se mandou para os Estados Unidos com os dólares na mão e ele mesmo produziu, se instalou em Los Angeles e fez o que seria, eu acho que era para transcrição para o negativo final de som. Do print master. O print master que a gente fazia na Nelson, nos estúdios de mixagem disponíveis no Brasil, a gente teve que mandar para Los Angeles para garantir a qualidade da Dolby. E tinha um representante da Dolby, vocês devem lembrar disso, tinha um representante da Dolby no Rio de Janeiro, o Carlos Klask, que era o bambambam, que você tinha que pedir, pelo amor de Deus, venha conversar comigo, venha ver o filme, a gente tinha que fazer uma sessão para ele. Geralmente a gente apertava essas coisas, acertava muito na Fundação do Cinema Brasileiro, né? Hoje em dia o CTAV, que tinha um único equipamento de som assim que o pessoal da Dolby considerava, olha só, hein? Tudo está sucateado agora, tudo arrasado, já foi padrão de qualidade, entendeu? Os estúdios da Fundação do Cinema Brasileiro eram usados para testar os filmes que tinham um contrato com a Dolby. Você vê onde nós chegamos. Sim. Diana, A Fundação do Cinema Brasileiro está com o rato saindo pelo, né? Aquela coisa, né? Era lá o centro de excelência ao qual a gente levava o Carlos Klask para fazer a checagem final. Diana, essa edição de som foi feita em Sonic Solutions ainda? Sonic Solutions, exatamente, olha aí. Era exatamente o software que eles usavam. Sonic Solutions, foi sim. Você lembra onde era isso? Você que acompanhou? O Lozeiro, ele sempre teve uma equipe com ele, ele montou depois a Maze Mídias, né? A Simone, Petrilo e tal. Era a turma, era eles mesmo, a Maria, a Muricy, eles tinham lá o equipamento. Era aqui no Rio de Janeiro. Tá. Não sei exatamente o endereço, mas era aqui no Rio de Janeiro mesmo. O que a gente ia fazer em São Paulo era esse telecine, que só esse telecine era muito técnico também, e aqui não tinha. Ia fazer em São Paulo. Bom, eu acho que já passou de 9 horas. Vamos abrir para as perguntas de todos os nossos participantes presentes. Sintam-se absolutamente à vontade para conversar com Marta, com Nonato, com Leilane, com Diana, a respeito do Homem Nu, da produção, do filme, do Carvana, da carreira do Carvana. Enfim. Eu levantei a mão aqui, Ana. Vamos lá. Peraí, que tem fila, hein? Tem fila. Quem levantou a mão? Silvio, Franco e o Afonso. Não, é Franco primeiro. Então Silvio, vai lá. Franco. Se for de som e o Silvio quiser falar, pode falar pelo assunto. Não é de som, é uma coisa genérica, é uma pergunta que o Hernani fez lá no começo para a Marta, que eu acho que ela não chegou a responder. Por que fazer o remake? Por que voltar a esse conto do Sabino? Eu me lembro que eu assisti o filme do Roberto Santos, mas na época, 68, e o filme ficou completamente esquecido para mim. Nem lembro se era preto e branco ou se era colorido, não lembro se era locações, era São Paulo, era Rio de Janeiro, provavelmente era Rio de Janeiro. E eu não lembro também uma coisa que ficou me instigando enquanto eu revia agora o filme do Carvana, que é se o desfecho era original do roteiro que o Sabino tinha tanto zelo por ele, ou seja, se aquele flagrante que o Cláudio Daniel Dantas saindo pelado da casa dele, fazia parte também da versão primeira do Roberto Santos, que é um elemento decisivo no filme, né?
Então, a minha questão principal é por que fazer um remake e essas questões se as soluções de roteiro eram as mesmas. Eu acho, eu não sei te responder com uma teoria. Eu vou te dizer o que eu sinto e o que eu acho que aconteceu. Eu acho que ele quis fazer porque ele achou que poderia ter um outro olhar sobre essa crônica que, na verdade, era um clássico de carioquice sobre o Rio de Janeiro, sendo que feito por um mineiro, com o tipo de contenção que o mineiro tem. Então, eu acho que o Carvana achou que ele podia fazer com o olhar dele essa mesma crônica. E tenho a impressão, não sei te dizer se o desfecho é o mesmo, mas deve ser. A ideia é a mesma. Quer dizer, o desfecho já estava no conto. Eu não me lembro no filme do Roberto Santos se era exatamente esse desfecho, mas deve ter sido, porque tinha que obedecer à estrutura do roteiro. Então, a única maneira de criar um novo desfecho, um novo final, seria através de um novo olhar e dar uma nova vida àquela cena, que eu acho que foi o que motivou o Hugo a fazer isso. Não sei se vocês concordam, Lulu, Nonato, mas é o que eu... Eu acho que sim. Ô, Marta, e em relação também à negociação, quer dizer, foi diretamente com o Fernando, o autor, ou foi com terceiros, a escolha e negociações? Foi com o Fernando. Ah, tá. Ele fazia tudo. Bacana. Não me lembro, ele devia ter um advogado, porque o contrato ia e voltava, observações. Tinha um advogado assessorando, como a gente tinha, acho que era o Dario Correia na época. Uhum. Tem sempre um advogado, porque realmente a gente não consegue interpretar todo o juridiquês. Né? Eu preparei aqui 3 pontos também, eu ia perguntar sobre essa questão, mas eu queria comentar primeiro essa estrutura, né, desse novo Homem Nu, que passa também pela fotografia, né, lá preto e branco original, se não me engano era o Hélio Silva, e agora Nonato no colorido, né, quer dizer, numa mais contemporaneidade de imagem do Rio de Janeiro, e também com essa questão, né, da cidade, da construção fílmica ali, da narrativa, né, que havia também no primeiro, mas eu ia perguntar especificamente em termos fotográficos ou cinematográficos, se Nonato, em reunião com o Hugo, né, como que foi construído esse novo olhar. Vocês assistiram, ou você já tinha assistido o primeiro filme, já havia um esboço do próprio diretor, né? Com os planos, também formas diferentes, para também não ser um remake por remake, né? Propriamente dita, e também releituras, né? Você comentou sobre a liberdade que você tinha também de parar o carro, se era um pôr do sol, se era um ângulo diferente, enfim, que liberdades você teve, ou que conclusões você teve antes de filmar e durante a filmagem do filme? A gente tinha conversado bastante até sobre essa coisa de filmar o Rio de Janeiro, coisa que estava sempre na nossa conversa. E, curiosamente, eu fui assistente do Hélio Silva, não no Homem Nu, mas fui assistente dele. E a gente viu algumas coisas, eu vi o Homem Nu preto e branco, mas eu não me lembro agora, nesse momento não me lembro se a gente fez alguma coisa ligada diretamente ao Homem Nu, não. Eu acho que a gente estava vivendo um momento novo, filmando com filme colorido, usando umas câmeras que até então
não se filmava, que eram as BLs, BL1 BL2, não me lembro qual das duas câmeras que a gente fez. Enfim, era uma nova linguagem que a gente estava tentando, e foi em cima disso que a gente trabalhou. Bacana. Em relação também à parte noturna do filme, né? Quer dizer, em termos fotográficos também tinha limitações, enfim, que sempre são próprias das noturnas. Mas o filme é muito claro, né? Muito urbano, e tem situações que também da narrativa radiofônica, que aí traz uma estrutura muito bacana, quando a Marta fala, né? Que me chama a atenção, por exemplo, a narrativa sonora faz parte desse processo, inclusive num voo do helicóptero, né? Foi um voo, filmar, né? O helicóptero. foi um voo noturno, eu nunca tinha feito voo noturno. É fantástico aquilo, porque o som cria, né? Oi? Hoje, eu nunca tinha feito voo noturno na minha vida. Eu já tinha filmado até então de helicóptero e tal, mas de noite foi a primeira vez. Eu achei muito genial esse plano. Foi feito com negativo, e aí eu tinha um grilo enorme de que aquilo ia ficar muito granulado. E, enfim, não tinha como fazer um teste, né, um sobrevoo de teste. Né? Não tinha esse recurso. E foi uma coisa que a gente arriscou e funcionou. Mas eu confesso que foi tenso filmar aquilo. Rolou à noite do aeroporto do Santos Dumont e saiu viajando pelo Rio de Janeiro, filmando à noite, completamente escuro. Né? Coisa... Eu acho muito singular aquela sequência e mais ousada, na verdade. E é usado jornalisticamente, né? Porque em termos cinematográficos, assim. E o rádio, né? Essa narrativa radiofônica, que vem também com o Hugo, né? Ser o jornalista ou ser o locutor de rádio, né? Em filmes anteriores, né? Você sente também o apuro e que o primeiro filme ele tem na música, né? Tem o Paulinho da Viola no primeiro filme, né? E tal, tem aquela atmosfera de uma bossa nova, de um carnaval, né? Dos anos 60, o meio Orfeu, talvez próprio também ali do início da década, e que nesse tem uma leveza e muito bacana da construção, né? Desde das vozes que também dublam determinados figurantes ou alguém com fala, só que também tem sempre a voz ou da TV ou da rádio pontuando, né? Aí eu queria também saber da Marta. Eu acho que a Marta, né? Porque a Marta é jornalista, casada com o Hugo. Então, a Marta conviveu com o Hugo, com muitos jornalistas. E eu acho que isso também deve ter influenciado muito, né, Marta? Só você pode dizer. No Carvana, de uma forma geral, na obra dele. Ele era apaixonado pelo jornalismo, na verdade. Não estranho que ele tenha casado com uma jornalista, porque quando o Hugo casou comigo, eu era jornalista, militante política, e aí depois é que eu fui mais me soltando e acabei depois, a uma certa altura, me dedicando mais ao cinema, embora eu sempre tivesse a ligação. Mas ele tinha paixão no jornalismo. Eu, por ser assessora de comunicação, secretária de comunicação do governo do Estado, eu tinha que ler 5 jornais todo dia, na época que havia 5 jornais no Rio de Janeiro, né? 5 ou 6 jornais de manhã. E o Hugo também lia, mas ele já lia, ele já processava, muitas vezes, muitos comentários dele me ajudavam no meu trabalho de assessoria política, porque ele tinha uma capacidade de perceber a vida que tinha ali dentro, né, naquela notícia, né? Ele tinha isso, ele
tinha muita informação, ele acompanhava tudo. Então, ele tinha essa paixão pelo jornalismo e essa coisa da mistura com os meios de comunicação, com o rádio, isso já tinha no Se Segura Malandro, já tinha no Vai Trabalhar Vagabundo, no Mar Esperança, era uma marca do Carvana. E ele sempre ficou muito atento à capacidade que a mídia tinha de alterar a realidade e transformar a história praticamente, às vezes. Né? E ele queria muito fazer um filme sobre imprensa, que foi um projeto que ele deixou pronto, que ele trabalhou até praticamente a semana da morte dele, que era um filme exatamente sobre uma ideia de um cara que enlouquece, para no meio diante de um sinal, e o trânsito da cidade para toda, aí chega a imprensa, transforma aquilo num grande acontecimento. Ele sempre adorou, que ele queria fazer, o sonho dele era fazer uma montanha dos sete abutres, entendeu? Aquele clássico do cinema, sobre aquele jornalista mau caráter que acaba, né, transformando, levando o cara que está enterrado, soterrado numa mina, à morte praticamente, por sua interferência. Né? Então, ele sempre sonhou em fazer um filme sobre isso. E esse projeto que ele fez, ele estava sempre falando da Montanha dos Sete Abutres. É um projeto dele que ficou pronto, que acabou que a gente ainda não conseguiu produzir. Não sei se ainda vai dar tempo, mas a gente ainda vai tentar. Mas eu acho que também tem uma coisa a ver com a paisagem sonora da cidade, né? Vocês falam muito do Rio de Janeiro, a imagem, mas seja a previsão do tempo, o repórter do trânsito, e essa coisa da televisão, da cobertura, quer dizer, a história tomar a cidade, né? Eu acho que é mais amplo só do que a imagem, né? E de todos os filmes, na minha opinião, é o que mais arredonda, né, essa questão midiática e dentro da narrativa do filme. Porque outros tinham propostas também dessa coisa, mas eu acho que ele arredonda. Ele empacota muito bem. Ok, é isso aí. Obrigado, gente. Afonso. E parabéns, Nonato. Aquele plano... Afonso. Olha só, gente, eu queria dar um testemunho do Hugo, porque eu tive o privilégio de estar com o Hugo em alguns filmes antes desse. Então, eu conheci o Hugo em 64, nos Fuzis, ele é ator. Eu queria colocar 3 pontos aqui. A generosidade que a Luliane falou dele. O Hugo, como ator, como produtor, como diretor, se explicar essas fases da história. É o seguinte, para mim, desde os Fuzis, eu acho que sempre foi um ator extraordinário. Extraordinário. Então, ele tem essa história. Veio da chanchada, e sempre que a gente fala de chanchada, às vezes, não o Hernani, porque o Hernani respeita e, historicamente, a chanchada foi uma coisa. Mas ele vindo daí, os Fuzis, o personagem do Hugo é um personagem genial, é um personagem de construção e de design. Você vê, entende, o poder dele, dramático. Né? Não é por acaso que o Rui Guerra, naquele momento, talvez naquele momento fosse o diretor mais técnico entre todos que ali estavam, tinham visto o IDEC, o Rui, e sempre foi muito severo, um cara de muito severo. Tenha conhecido, tenha querido o Hugo. Eu não me lembro de outros papéis, depois a Marta pode recuperar, antes dos Fuzis, mas que o Hugo tenha tal dramaticidade. Eu convivi mais de 6 meses. Nós ficamos em Milagres, em 64, a
BR lá, Rio Bahia, recém-aberto. Nós ficamos seis meses lá. Nós ficamos esperando um mês por negativo, porque o Jarba Barbosa não tinha dinheiro e não tinha dinheiro para a gente voltar para o Rio de Janeiro. Então, nós ficamos, era eu, o Carvano, Joel Barcelos, Pereio, era a turma de Milagres Alma. E o resto, a galera era lá da Coreia. Tem histórias incríveis desse filme. Um dia a gente vai contar, vamos trazer o Rui com os fuzis. Mas você vê o personagem dele como soldado, extraordinário. Depois, o personagem dele como delegado no Antônio das Mortes, no Dragão da Maldade, que também é maravilhoso, porque tem essa coisa de dramaturgia e também de personagem, de construir personagens que o Glauber construiu, e que parece uma farsa, mas não é uma metáfora daquilo que era daquele momento político, né? E ele representava lá o delegado, a polícia, né? Relacionamento, tudo. E aquilo era, ao mesmo tempo, dramático e cômico. Então, você vê o Hugo, entende, com um controle de atuação maravilhoso. Eu não estou falando que ele era amigo, que a Marta está aqui, nem nada, não. Eu estou falando como profissional de cinema, reconhecidamente. Agora, a parte do humor, eu vou deixar para depois, porque eu tenho uns casos, talvez, para contar. Como produtor, depois eu vou ligar essa história. O Hugo, eu acho que antes de dirigir, se depois vocês me corrigem, Marco, ele produziu o filme do Antônio Calmon, que eu fotografei. Você tem uma fotografia maravilhosa, linda. Não, esse filme também é genial, e ele também participa. Tá? Que é um filme também extraordinário, tem a generosidade incrível, dando ao Calmon, e buscando recursos, se desdobrando, para a gente ter o melhor. Nós resolvemos filmar em cinema do Brasil. Eu trouxe um assistente da Alemanha, que era um menino que conseguia botar as coisas juntas para a gente filmar com uma coisa que você punha na frente da lente, anamorfizava. É um filme incrível e tal. Norma Bengel. A Marta, se lembra, Marta, depois nós recuperamos esse filme que estava... E você fez a marcação de luz, nós telecinamos, e você fez a marcação de luz. Mas aquela invenção de época, aquela tela, aquilo foi a maior dificuldade para poder comercializar o filme na TV e DVD. Foi muito... Não, eu sei, meu amor, mas isso era eu e o Antônio viajando, mas com a generosidade do Hugo, topando, querendo tudo. Claro. Mas agora, a gente não conseguiu, a gente fez aquela marcação de luz, aquela edição que a gente fez reenquadrando algumas cenas, não sei se você lembra, foi trabalhosíssimo. Mas que é complicado, é difícil de... E depois não se adaptou, depois foram mudando os formatos da TV, o tamanho da tela, a gente deu alguma dificuldade, a gente nunca conseguiu resolver também, porque não tinha uma empresa só para fazer isso, para tocar. Eu ainda sonho em recuperar. Já até te falei, queria te chamar outra vez para a gente fazer. Até porque vamos fazer. Correndo ali um pouco, né? Momentos melhores virão, porque pior do que esse, nem antes da retomada. Agora, olha só, mas o que eu queria pegar, uma história interessante, que é o Hugo, como cômico, e como amigo, como cômico, assim. É um caso extraordinário. O Hugo, ele me aprisionava no riso. Eu não sei se ele fazia isso com outras pessoas. Mas aconteceu um caso incrível. Nós estávamos de novo em Milagres, na mesma praça que nós filmamos os fuzis, nós filmamos Antônio das Mortes, no Alto de Milagres, na frente da igreja.
E eu tinha um Fusca, que o Glauber foi comigo para lá, eu tinha um Fusquinha e tal. Você sabe que o Fusca, ele é hermeticamente, o ar dele, você fechar as portas, ele fecha totalmente, o Fusca boia na água. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos terminando uma noite, aí alguém disse, vamos queimar um baseado e tal. Ah, vamos, mas fechou. Você sabe essa história, Marta? Não, mas imagino. Mas, pois é, nós fomos, sentamos, eu, o Hugo na frente, o Antônio Calgon e a Odete Lara atrás, no banco de trás, fechamos, queimamos o fumozinho, que era uma manga rosa dessas do Nordeste. Ficou uma estufa, né? Ficou uma estufa lá dentro. Ficou uma estufa e ninguém respirava nada. Havia uma reciclagem, não havia mais oxigênio, só havia, entendeu? Cannabis sativa rodando no ar. Então, o que aconteceu? O Hugo começou com aquelas histórias dele, umas piadas, e não sei o quê. E o Hugo nos aprisionou no riso. É o seguinte, estava todo mundo no barato e o Hugo com aquelas histórias. E a gente não conseguia parar de rir, mas não conseguia. Isso não é assim, eu não tô inventando. Quer dizer, você ficar preso no riso. E o que é isso? Essa história liga depois. Então, essa coisa foi tão incrível. Quando nós abrimos a porta do carro e quisemos sair para subir ali para os nossos quartos, que estava assim, a 10 metros, nós tivemos que engatinhar, porque ninguém conseguia ficar em pé. Então, 4 malucos à noite, subindo assim, uma escadaria, engatinhando, querida. Muito bem. Corta, anos depois. E aí, toda vez que eu via o Hugo tinha uma coisa de olhar assim para você e dizer, olha lá, malandro, não tinha essa coisa que ele fazia? De te buscar assim, pô, olha só. E aí ele sabia que se ele virasse para mim e fizesse isso, eu começava a ir. Muito bem. Nós aí, na produção do Capitão Bandeira, nós fomos fazer umas locações e tinha uma coisa de um paraíso, tinha que descobrir o paraíso. Naquele momento podia ser Angra, acabou sendo Arembepe, não é isso? Foi. Mas com o Cláudio Mazo, é outra dupla. Então era lindo. E o Cláudio também eu conheci novinho na praia, quando ele recém chegou de São Paulo, antes de ser galã da Globo. Ele vivia ali na turminha da praia ali do Castelinho. A gente tinha um time de futebol e tal. Aí nós vamos, o Carvana, sempre genial, fala, não, vamos alugar um avião, vamos para Angra, porque tem não sei o que. Angra não tinha estrada ainda. Então nós fomos de avião até Angra. Ah, sim, essa é a história do avião. Então foi o piloto e eu na frente, e o Hugo e o Carvana atrás. Para quê? O Carvana resolve me pegar de rir. E aquele aviãozinho que, pô, entende? Coisa da estabilidade, entendeu? E o Hugo querendo me forçando a rir, aquela coisa, sabe? Não, era assim, uma coisa extraordinária, era uma pessoa linda e eu sempre que ouço o nome do Hugo e toda a obra dele é isso, é o sorriso, a alegria que ele trouxe para nós, né? E vem trazendo e continuando trazendo pelos filmes dele, né? Uma pessoa maravilhosa. Isso é um pedaço da homenagem que eu queria fazer a ele, uma pessoa muito querida, a felicidade dele ter casado com você, Marta, que nós nos conhecemos há tantos anos, né? E muito foi tudo lindo, vocês tiveram um filho. Hein? Eu te conhecia antes de conhecer o Hugo. Ah, sim, do tempo do Cacá. Né? Dos cineclubes, das reuniões da PUC, né? Helena Souber. Helena Souber. Da boate da Helena Souber na Gávea, aquelas coisas. Baby, a Baby. A Baby. Minha amiga hoje. Pois é, não, coisa linda. Mas eu queria deixar essa minha recordação de uma pessoa
maravilhosa, entende? Que muito querida. Emocionante. Parece que eu estava vendo vocês todos ali naquela estufa de canabidiol. Aquilo foi muito louco. Temos mais uma pessoa com a mão levantada, Dinara. Oi, Dinara. Oi, Dinara. Seu microfone está mutado. Está ouvindo? Agora sim. Agora sim. Bom, então eu provavelmente vou destoar, né, da forma curiosa e que sempre me interessa ouvir vocês que conviveram com os diretores e que trabalharam na produção dos filmes. Mas eu falo do lugar de psicanalista e faço análise de filmes. Então, uma coisa que me chamou a atenção, tanto no ponto do Sabino, que foi bastante ampliado esse filme, né? Liberdade do Homem Nu, restrito ao corredor do apartamento. E ele foi ampliado para uma visão da cidade. Dois cronistas cariocas excelentes, tanto o Sabino, da literatura, como também o Carvana no cinema. Mas uma coisa que eu fico agoniada, não sei se eu vou contribuir ao debate, é o seguinte: eu acho que a mola propulsora deste filme, dessa história do Nu, é a razão paranoica, dentro exatamente da concepção de Salvador Dalí de conceber a realidade e fazer arte. Porque ali tem as situações, né? Todas. Dinara, só um instantinho que a gente está conseguindo te ouvir. O David chegou aqui. David, fecha o seu microfone. O seu microfone aberto está vazando uma locução. Espera um momento, Dinara. Eu posso mutar todos e abrir ela abrir o microfone ou resolveu o problema já, né? Já. Vamos lá, Dinara. A razão de paranoica. Até onde vocês me ouviram. Mas uma coisa que eu espero que seja uma contribuição na minha leitura, tanto do Sabino como também do filme, é a questão da razão paranoica. Porque toda a pontuação, né, da mídia, a pontuação, enfim, das vozes, dos personagens muito bem trabalhados, etc. e tal, que já foi bastante ressaltado no debate, mas tudo isso a mola propulsora de tudo isso não é um crime que de fato aconteceu. O que de fato acontece é a razão paranoica, que é o que motiva toda a mobilização do filme, né? Na construção na criatividade do filme, na interpretação da realidade, etc. e tal, que a gente vê, inclusive, se passando ainda hoje, né? E que era a forma como Salvador Dalí propunha analisar a realidade e fazer arte. Inclusive, ele se encontrou, na época, com Freud, e ele tinha uma tese, né, que era sobre o mecanismo da irracionalidade concreta baseado na paranoia. E discutiu isso com Freud, né? Então, é uma coisa que eu acho que precisava ser mais bem, assim, destacada nessa concepção da linguagem do filme. Eu não sei se vocês que trabalharam na produção concordariam comigo, tá? Seria essa a minha contribuição. Eu acho que foi uma excelente contribuição. É o olhar de uma pessoa que tem esse tipo de formação e que está trazendo para o debate. Quer dizer, eu acho que está bem formulado, que foi legal que ela tenha surgido. Eu não sei se eu tenho condições de levar adiante, porque eu não tenho instrumentos para isso. Eu só fui analisando durante alguns anos e o Hugo uns 14, 15 anos. Então... Então está explicado, né? Na condição Freud explica, né? Freud explica tudo. Freud explica tudo.
deitar no Legal, sofá. a gente pode ver isso hoje em dia. Isso é a razão paranoica que está imperando até hoje, que cria esse tipo de narrativa, essa transformação. Tudo bem, tem todo um trabalho de personagem, que inclusive o Carvana era do teatro, né? E não voltou para o teatro, depois começou a fazer cinema. Eu li algumas entrevistas dele. Não, ele desenvolveu uma paranoia de palco. Uma paranoia. Então, o personagem principal do filme e do conto do Sabino é exatamente a razão paranoica. Sem ela, não existiria o filme. Sim, eu acho isso. Acho que é isso, mas é também tudo que a gente falou. Ah, claro. Sim. Afonso. Não, eu acho que o Hernani, você mesmo é uma pessoa que está envolvido nisso, pode conduzir esse debate. Uma outra coisa que foi tocada aqui, até a Marta disse, não havia ideologia. Não é que não houvesse ideologia, era a forma como o Carvana e tudo que ele fez, de uma certa forma, conduzia a ideologia através de um momento ético, não é isso? Vai trabalhar vagabundo, se segura malandro, essa história toda sempre tinha um background político, mas que era inserido de uma forma muito inteligente, que é o humor, entende? Para mim, isso é uma forma muito inteligente. É o paradigma Bob Dylan, João Baez, entendeu? Nos Estados Unidos. Isso está presente na obra quem que contribuiu? Não, sim, claro. Mas quem contribuiu mais nos Estados Unidos para parar a guerra do Vietnã? João Baez ou Bob Dylan, entendeu? Que era considerado um porra louca e a outra era membro do Partido Comunista. Enfim, mas eu acho que existe aí, quer dizer, você não precisa telegrafar, falar em política nem nada, porque você pode conduzir através do humanismo, não é? O momento ético, você leva a ideologia, é isso? Que, na verdade, tudo termina na justiça humana, nos direitos humanos, enfim. Beleza, mas desculpe, mas o Hernani é até melhor de conduzir isso que eu. Vai lá. Não sei se eu estou melhor, mas eu posso, digamos, tentar pensar algumas ideias. Davi. Mas vamos primeiro saudar o Davi Tigel, que é o Davi, desculpe, o compositor da trilha musical do filme. Ele também integrou a equipe Davi falou com a câmera na mão, né, cara? Tem que abrir seu microfone, Davi. Para fazer essa câmera aí, porque... eu acho que ele vai trocar de função. Eu estou me sentindo na espaçonave, essas que vão no espaço. Davi, você nos escuta? Abre o microfone dele. Tem que abrir o microfone. Eu acho que ele fumou Você consegue, baseado lá dentro do carro também. Ele estava comigo naquele carro, cara. Você consegue abrir o microfone dele? Não. Não? Então, vamos ver se ele nos escuta. Desculpe, agora eu abri o microfone, perdão. Abriu. Abriu. Boa noite, Davi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu acabei de receber o recado da Marta, não sabia ainda que ia ter. É um super prazer ver vocês todos aqui. Eu adoro o filme e o trabalho de todos, inclusive o meu também. Adoro. Esse filme é um marco na minha realização aqui. Olha, então conta um pouquinho como é que foi esse convite do Carvana para você fazer a trilha de uma comédia que é uma grande homenagem à cidade do Rio de Janeiro. Com certeza. Bom, o Carvana, grande parceiro, né, de tudo que eu fiz também, e esse convite foi ótimo, foi fantástico, com a Dianinha Vasconcelos, e uma das coisas que ele me disse é assim, vamos fazer uma música que possa aumentar a velocidade aqui para todo mundo acreditar que esse cara não consegue voltar, né? Então, uma das coisas mais importantes, eu acho que da trilha, né, no filme, é fazer com que cada momento seja único, ou seja, nenhuma intervenção musical faz com que tenha algum tipo de continuidade com a sequência anterior, com alguma sequência anterior.
exatamente para bater valer, né? Então, e tem assim umas super brincadeiras com heróis e com, né, enfim, com todas as possibilidades, né? O humor do Carvana, né? Como sempre, né? Maravilhoso. Então, foi um super prazer, né? Participar do filme e acho que o resultado ficou muito bacana. Mas teve esse detalhe, né? Nada que musicalmente fosse agregado ao filme podia lembrar de algum tema que já tivesse sido tocado antes, para que a gente possa sempre acreditar que esse cara realmente estava numa situação nova e não pudesse voltar, né? Ou seja, não conseguisse, né, voltar. É isso. Isso é um ponto muito bacana, muito importante. Afonso pede que eu pense um pouquinho sobre o filme, e a partir do que a Dinara falou sobre essa razão paranoica, assim, a minha percepção é uma percepção muito ligeira, nunca parei exatamente para analisar nem o filme do Carvana, nem o filme do Roberto Santos, mas eu acho que o ponto de partida para o filme do Carvana, tentando responder aí uma indagação do Silvio Darim, foi que, na verdade, isso que era um conto inserido num livro maior em 1960, virou um livro exclusivo em 1994. O Homem Nu foi republicado apenas como conto, num livreto, é um livrinho pequenininho, e teve seu título alterado, inclusive. Quando ele foi lançado, ou relançado em 1994, ele foi intitulado A Nudez da Verdade. Como eu tive que colocar nos créditos, A Nudez da Verdade, baseado no conto, o Fernando fez questão. Exatamente, porque ele fez essa alteração. Né? Então, o livro acabou voltando à circulação, à tona, ali em meados dos anos 90, e eu acho que a motivação mais imediata para o Carvana se reaproximar do livro, do texto, foi esse relançamento. Eu acho que ali houve, digamos assim, uma oportunidade, não só da relação dele com o texto, com o Sabino, mas pelo fato de que o livro estaria em cima, pelo fato de que o filme estaria em cima de um livro que tinha voltado a circular, de um autor muito importante, muito famoso, etc. O texto do Sabino, ele é um texto farsesco. Conto esticado, ele é uma farsa, literalmente uma farsa, tecnicamente uma farsa. Mas a adaptação do Roberto Santos já tinha um ligeiro deslocamento. Eu acho que a palavra que une os dois filmes é a palavra agonia. A agonia no Roberto Santos é uma agonia dramática. A agonia no Carvana é uma agonia cômica. E o que há em comum nos dois filmes é que os dois filmes precisam trabalhar um dado que a Dinara mencionou. Ela falou do Salvador Dalí. E o Salvador Dalí, na verdade, está ligado a essa construção estética que é o surrealismo. E o texto do Sabino, ele é um texto que flerta com essa crescente dificuldade do personagem principal, do professor, de resolver o problema. Existe um problema. Ele caiu numa armadilha do destino, da vida, do acaso, etc. Ele precisa resolver um problema. E ele tenta, só que ele não consegue, vai piorando, 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 piorando. Cada um desses momentos, isso que o David Tigel mencionou, de que a música não pode se repetir, cada momento não pode repetir do anterior, cada momento tem que ser, entre aspas, pior do que o anterior, cada momento tem que ser mais impossível do que o anterior, só aprofunda esse surrealismo de viver situações aparentemente banais, situações que, em tese, você controlaria, mas, na prática, acaba não controlando e acaba piorando de uma tal maneira que, de fato, chega naquele match final, né? A trajetória do personagem é caótica, é surreal, como a cidade é caótica e surreal. Acho que, na minha visão, a versão do Carvana é uma versão que vai aproximar personagem e cidade. É interessante que eu acho que o Carvana se aproximou do texto do Sabino
porque é um dado trivial, mas é o dado que inicia tudo. É um ex-boêmio. O personagem principal é um ex-boêmio, mas que a essa altura, no início do conto, já não é mais boêmio. Ele agora é um professor universitário, é um pesquisador, é um homem da razão, é um homem da ciência. É uma pessoa que, digamos assim, saiu até do Rio de Janeiro, está morando em São Paulo, e por acaso encontra um amigo no aeroporto. E por acaso acaba voltando para a boemia. Ou seja, ele perde o controle da vida, ele perde, digamos assim, essa capacidade de gerir o que está à sua volta, porque ele volta para a boemia. E quando ele acorda no dia seguinte, ainda meio de ressaca, ainda meio tonta, acaba gerando a primeira casualidade. A porta fecha e ele não consegue voltar mais para dentro do apartamento. Eu acho que Carvana, que é um cineasta que trabalhou isso durante tanto tempo, em tantos filmes, desde o Vai Trabalhar Vagabundo, né? Essa questão do malandro, ela é uma questão importante. Tem o malandro histórico, o malandro, digamos, social, nesse momento anterior que a Marta mencionou, que são os anos 70 e os anos 80, do Vai Trabalhar até O Amor Vagabundo, que é um filme que é lançado nos anos 90, mas que era um projeto anterior. Esse personagem está lá, mas aí eu vou me permitir aqui, talvez, pensar longe demais, mas sem a teoria. A teoria, ou seja, a perda do controle, que é o que, na verdade, é a premissa da boemia, você tem que se abrir para a boemia. Se você não se abre para a boemia, nada acontece. Ele encontra nesse mote, pequeno mote do conto do Sabino, e aí esse descontrole, O Homem Nu é um filme sobre descontrole, sobre a incapacidade de uma pessoa de retomar a condução da vida no trivial, no cotidiano. Ele, digamos assim, investiga isso de uma maneira leve, de uma maneira engraçada, de uma maneira alegre. Eu acho que se o surrealismo da versão do Roberto Santos existe, é um surrealismo dramático, e se o surrealismo da versão do Carvana existe, é um surrealismo alegre. Mas esse descontrole e o fato de que a cidade interage com esse descontrole, o fato de que a cidade contribui para esse descontrole, o fato de que a cidade, no fundo, celebra esse descontrole, no final das contas, é engraçado ver um homem pelado passando numa série de situações e as pessoas acabam interagindo de uma maneira ou de outra com aquilo. Eu acho que isso explica, entre aspas, para o Carvana por que o Rio de Janeiro é essa cidade particular, é essa cidade do malandro como arquétipo, é essa cidade em que, de fato, alguém pode se perder de si mesmo. Eu não sei se isso tem a ver com o filme ou não, é alguma coisa que na provocação aí do Afonso, me vem um pouco à mente agora, inclusive porque eu nunca parei, de fato, para colocar os dois filmes lado a lado, os dois filmes com o texto do Sabino. Eu li o texto há muito, muito, muito tempo atrás, mas sempre me ficou essa sensação, quando eu vi o filme do Carvana, desde a primeira vez, me ficou essa sensação de que o filme tem esse primeiro momento que dispara o mote, e o mote é o filme inteiro. Ou seja, o que é essa situação desse descontrole que envolve o personagem, né? E no final das contas, não precisa mais do que isso. Não precisa, aí sim, teorizar por quê, como, onde. Não, nada. Não precisa nada disso. Só precisa da fagulha e mais nada. E, nesse sentido, Carvana, que era uma pessoa que vinha trabalhando com isso há 30 anos, já estava maduro o suficiente para talvez chegar e perceber isso. Só precisa da fagulha para eu entender aqui como é que essa coisa toda se gera. E aí talvez essa ideia que todos vocês mencionaram, né, é um filme que tem algumas cenas de estúdio, mas é quase todo rodado em locação, é quase todo de rua, faça todo sentido, né? É preciso testar isso nas ruas da cidade. É preciso colocar isso nas ruas da cidade. É preciso, inclusive, deixar as pessoas um pouco irem se aproximando, porque tem um ator de televisão, um galã, um homem famoso, não sei o quê, e irem, de alguma maneira, criando ali assim, um ambiente e talvez alguma coisa a mais que o filme pudesse captar. E essa informação, para mim, foi preciosa, de que muito do que está no filme estava no making-off,
de que, eventualmente, o Carvana combinou com o Nonato, olha, vai para casa, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, pare e filma. Ou seja, há uma estratégia de ir incorporando tudo isso, de alguma maneira, dentro do resultado final. Não sei se isso está lá, mas é alguma coisa que me vem à cabeça nesse momento. Dinara? Seu microfone está mutado. Dinara, seu microfone está fechado ainda, tem que abrir. Você me chamou agora, quer que eu coloque mais alguma coisa? Eu não tinha levantado a mão de novo, não. É porque para mim está levantada, mas fica à vontade. Ah, é? Fica à vontade. Não, eu já tinha colocado aí a minha contribuição, tá? Tá bom. Bom. Afonso? Não, também a minha é que eu não sei baixar a mão. Ah, é? Hernani, se você me levantar a mão, mas não sei. Você clica novamente na mão com para a mão baixo. levantada. Vou Diga, clicar. Franco. Obrigado, Silvio. Destacar uma coisa que eu acho importante, você aí está falando de homenagens. Quer dizer, eu queria hoje homenagear o cara, meu irmão, meu amigo, irmão do Hugo, o ator extraordinário que era, sempre meio incompreendido, e sempre que sempre se defendeu muito do sucesso, da divulgação, da badalação, sempre foi um cara muito contido e muito preocupado com o momento político, com o teatro, que ele amava o teatro, que é o Cláudio Marzo, e que aceitou, e que nós hesitamos muito em convidar o Cláudio com medo de expô-lo a uma coisa que ele odiava. O Cláudio prezava muito a privacidade dele, a preocupação dele com o momento social, com o teatro, com outras coisas. Ele era um cara e ele era muito reservado. E ele começou a fazer o filme com todas aquelas defesas que a gente colocou em torno dele, contratando o dublê, evitando que ele se expusesse. Mas eu não sei se o Cláudio, ele descobriu também nesse filme uma maneira de quebrar aquela casca de galã que ele sempre rejeitou, mas que era o Cláudio. Era o galã da época, Ele era o galã, ele era o cara que apaixonava as mulheres. As mulheres perseguiam o Cláudio na rua. Era uma questão naquela época não tinha celular para tirar foto, mas elas queriam tocar o Cláudio. E o Cláudio se deixava ele meio arrepiado, ele não se sentia mais dono dele. Ele lutou o tempo todo que ele trabalhou na Globo para manter os outros trabalhos dele de cinema e de teatro, porque ele queria exatamente. Ele era o galã mal-humorado. Era uma galã de mau humor, que odiava ser galã e que era galã, e com isso ele sustentava a família, com isso ele construiu o sítio, com isso ele ajudou muita gente, abrigou exilados políticos, fez o que pôde, sabe? Mas ele tinha que ser o galã, ele não queria mais. E essa filmagem que ele se jogou, essa exposição dele no meio da rua, que em princípio foi chocante, ele acabou assimilando isso. Eu me lembro que teve uma cena que o dublê estava preparado, com seu cache-sex meio transparente, era mínimo realmente, né? E o Cláudio, dentro da locação, no pátio da casa onde a gente estava sediado para fazer a locação, esperando o dublê entrar em cena. Aí, de repente, o Cláudio falou, não, deixa que eu vou, que é uma cena que ele rouba uma bicicleta, ele avança no rapaz e toma a bicicleta do rapaz, aí ele fez isso na rua. Aí ele saiu de sunguinha, com aquele fio dental na parte traseira, absolutamente exposto, e foi fazer a cena, que foi uma coisa que nós não esperávamos. Nós achávamos que a cena ia ser feita pelo dublê. Não sei se você lembra disso, Lulu. Eu acho que teve também, o Cláudio teve uma relação muito
muito íntima com o filme, muito visceral, que eu acho que foi o que deu a marca. Afinal de contas, era um ator de multidões. Pois é. Ele apaixonava, as mulheres eram apaixonadas. Eu não sei se era o fato dele um pouco rejeitar o amor, um pouco se defender desse amor. Quanto maior a irritação do Cláudio, maior a paixão das mulheres. Era uma coisa de louco. Era uma coisa de louco. Marta, linda essa imagem que você pintou. Eu estava na minha boca isso, fazer essa homenagem ao Cláudio também. Eu acho que você colocou um retrato fantástico dele. Eu até queria perguntar, porque eu não estava no Brasil, mas ele era o galã do momento da TV Globo. E isso foi um desafio imenso, entende, para ele, como pessoa. Não é a perder a TV Globo, porque talvez ele se dane a TV Globo, mas ele era esse cara que tinha esse poder e pedia a ele para filmar nu, entende? Porque é o próprio ele. Você está encenando uma coisa, mas você está... Quem é esse cara filmando nu e é toda a sociedade aberta? Você não podia proteger. Não é você encher uma rua de extras e manter uma privacidade para ele. Ele se expôs. Não é isso, Nonato? É isso mesmo. Ele se expôs à carreira dele como gente e sabe lá o que ele ia encontrar. Entende? Como esse medo que a Dinara coloca, né? Também é o medo, a hipocrisia, o medo da nudez, não é isso? Aí que essa história da nudez, esse também não é só a paranoia, é o medo que as pessoas têm da nudez do outro, entende? Do próprio sexo, sei lá. Enfim, mas Freud explica. Mas é linda essa imagem que você colocou do Cláudio, porque eu nunca ouvi, você colocou uma imagem muito linda dele, porque ele era uma pessoa extraordinária e muito diferente, né? Como homem, como ator, como profissional, né? Ele queria muito a privacidade dele, né? Ele não era um exibicionista com toda a beleza dele como homem e tal, né? Ele era um cara contido, né? Mas, Hernani, na versão original do Roberto Santos, as locações de rua eram São Paulo ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. O filme foi todo feito no Rio de Janeiro. E basicamente... O Santos Dumont também. Sim, o Roberto, ele obedece às marcações que estão no texto original. Tudo que o Sabino menciona, o Roberto vai lá e filma no mesmo lugar. Tem uma coisa muito bacana também, Ana, que no restaurante, é um raro filme que mostra muito bem o café egípcio, né? Ali debaixo do municipal. No municipal, que é fantástica aquela locação. Sim. E no original é no ABI, né? No prédio da ABI. Era no Vermelhinho. Vermelhinho. O Vermelhinho. Aí, eu queria só acrescentar também, pegando um gancho que o Afonso fala, né? Da exposição do ator, também de meia-idade. Porque se a gente pensa da nudez, ele já não era jovem, ele já não tinha os cabelos que tinham de outrora, então, quer dizer, já numa meia-idade, então é muito mais do ponto de vista também de imagem, né? Muito mais complexo. E eu queria só comentar, também, dialogar contigo, Hernando, e também com o que a Dinara coloca, que nesse filme em particular, eu não diria uma celebração da cidade, não. Eu acho que a cidade, como meio urbano, há uma opressão, né? Daí, talvez, esse olhar freudiano, ou essa questão da neurose, né? Do outro, olhar, né? Do outro. Né? O inferno é o outro, é a porta do vizinho, ou é o vizinho que abre a porta. Então, eu acho que muito esse diálogo urbano e talvez de um olhar sobre um Brasil, também uma sociedade
Hipócrita, enfim, que há um diálogo aí da urbanização do país, né, depois da década de 50, né, muito própria do adensamento, né, das cidades, né, essa metrópole. E vamos reparar também que a fuga do personagem nu é o quê? E aí vai de encontro muito dessa liberdade cinematográfica dos planos do Rio, no espaço da natureza, aonde o homem nu, em fuga, está em paz, está ao natural, é na água, é na praia, é na lagoa, né? Tem alguns lugares na praça, né, onde ele está bem, né? Ninguém o encontra, ninguém pode pegá-lo, né? Então ele está em paz, e também entre os homens nus, no local do banho, que entre os iguais, né, sem a máscara social, enfim, onde não há opressão, porque ali é o caráter, né, da igualdade ou fraternidade, enfim, mas a natureza se faz presente e ela não o oprime, né? E tem uma questão interessante, que há uma dualidade no primeiro filme, que também vamos lembrar que foi marcado também, que tem a presença da Leila Diniz. E aquela fala que eu tive um pesadelo, aí o quê? Do avião caiu, né? Eu estava no avião, ele brinca com isso, é meio premonitório, né? Que tipo assim, não tinha nada a ver, mas depois aconteceu, 10 anos depois ou 15 anos depois. Mas o fato é que naquela relação ali há também o traço da homossexualidade feminina no local de trabalho dele, e que o Hugo faz uma opção em não fazer isso e traz para o local do banho, né, daquela brincadeira ali do policial chegando, perguntando e tal. Então, a mesma questão social, né, das diferenças, mas em lugares distintos, né? Então, eu achei muito interessante essa leitura também de filmes distintos, e eu não vejo remakes dentro dessa perspectiva, né? Existem fatores iguais, mas completamente diferentes nas percepções. Então, muito bom que o Hugo acrescenta aí essa questão da natureza, né? E as questões de escolha, né? Sim. Eu também concordo com você, não é um remake, embora o texto de base seja basicamente o mesmo e tenha relativamente poucas alterações. Eu acho que a leitura é muito distinta no caso do Roberto, no caso do Carvana. E esse comentário que você falou sobre a natureza, eu diria que é a grande percepção do Carvana, mas não numa espécie de antagonismo com a cidade de pedra, com a selva de pedra. Porque se há alguma coisa que muda para esse texto, nesses 3 momentos, é que o Sabino escreve ele no momento do início da especulação imobiliária no Rio de Janeiro, que são os anos 50. O Roberto filma isso no momento em que essa ideia de trazer a natureza para dentro dessa cidade de pedra está só começando, seja o aterro, seja o entorno da lagoa, seja a própria ideia da praia se transformar num espaço massivo, que é alguma coisa que começa no meados dos anos 60, mas só vai se consolidar bem mais tarde. E quando o Carvana faz a versão dele, de fato, esse arranjo urbano, que, digamos assim, integra a natureza de alguma maneira a esse espaço arquitetônico concreto, literalmente concreto, já ali nos anos 90 está finalizado. Eu acho que o Carvana aí pôde, com
a distância do tempo, ter a possibilidade de perceber que o talvez caos absoluto, que na versão do Roberto gera uma agonia, né? O Paulo José, de fato, vive uma agonia. O Carvana não precisa ir por esse caminho, porque a cidade encontrou caminhos de, muito precariamente, se equilibrar aí. E de fato, o Nonato falou, o filme é um filme solar, né? O filme é uma quase elegia sobre a cidade. Ele não vê a cidade num tom sombrio. O filme não é pesado, né? Eu acho que o Carvana encontra ali essa constatação que você mencionou e que é perfeita. Há agora espaços na cidade onde você não precisa se antagonizar com nada nem com ninguém. Há espaços em que você pode conviver ali com essa nudez física, existencial, etc., de uma maneira mais calma, eu diria, né? Não que isso possa, de fato, se transformar numa utopia, porque não tem como, mas você tem esse momento de calmaria no meio do caos que é, de fato, viver numa cidade como o Rio de Janeiro. Bom, já passamos das 10, estamos quase chegando aí a 2 horas de conversa. Não sei se alguém tem uma última pergunta, comentário, colocação, fiquem absolutamente à vontade para isso. Não sei se Marta quer encerrar. Eu queria, porque rapidinho, só assim, porque é uma coincidência. Essa semana eu me emocionei muito em ver essa explosão que houve, o cinema brasileiro voltou a brotar de tudo quanto é canto, e os festivais foram retomados com a possibilidade de você abrir as salas de cinema com passaporte de vacinação, essas coisas, e os festivais voltaram. Aí, de repente, você vê o cinema brasileiro brotando de uma forma tão vigorosa que eu que estava aqui meio sediada, meio sitiada aqui, meio tentando sair dessa quarentena que a gente viveu, de saúde, política também, de repente eu reencontro o cinema brasileiro, mas com uma força, cara, que eu disse, como é que eu não percebi isso? Onde estavam essas pessoas? E ver meus amigos no palco agradecendo, uma pessoa que é uma garota que conseguiu fazer um filme que estourou no Festival Internacional, não sei o quê. Isso me emocionou demais e eu estou sentindo isso, eu queria transmitir essa emoção, porque coincidiu que essa semana exatamente a gente está fazendo essa homenagem ao Carvana, quando está fazendo 22 anos que eles estraçalharam o cinema brasileiro, quer dizer, já está fazendo mais de 2 anos que fizeram a rácia na produção do audiovisual e nós fomos totalmente, né, isolados, calados, sem poder nos manifestar, e de repente é aquela coisa, agoniza, mas não morre, quer dizer, levanta, a gente vai levando, a gente apanha e vai levando, mesmo com toda a lama, com toda a ama, com todo... Apesar de tudo, nós estamos aí, e é isso, o cinema é vida, né? É vida, é o retrato da gente, é uma forma... O Hugo dizia, ele descobriu que o cinema é a minha casa, é o meu lugar. Né? O cinema, a televisão, a imagem, o audiovisual é a minha casa, é aqui que eu vou ficar, ele dizia. Ele diz isso no filme que a Lulu fez sobre ele dá esse depoimento. É a casa da gente, é a nossa vida, e a gente apanha, 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 passamos pelo colo, passamos por tudo e estamos aí. Né? Há 123 anos. Se há alguma coisa que resiste no Brasil, é o cinema brasileiro. Lindo depoimento, Marta. Parabéns e obrigado. Lindo, sim. Obrigada a todos vocês. Foi um prazer reencontrar a minha equipe, os pedaços de equipe que eu consegui juntar às pressas. Foi ótimo. Queria muito agradecer a presença de você, Marta, Nonato Estrela, Luelane Correia, Diana Vasconcelos, Davi Tigel, a equipe do Homem Nu, a equipe do Hugo Carvana. Foi uma ótima participação, ótimas colocações, ótimos depoimentos.
E eu convido todos vocês a continuarem seguindo o Cineclube Casas Casadas, que é uma iniciativa da ABC Cursos de Cinema, com o apoio da Rio Filme, e vocês vão sempre reencontrar aqui essa força que resiste, que são os filmes brasileiros, que é o cinema brasileiro. Obrigado pela presença de todos. Arrasou, Hernani. Maravilhoso. Obrigado. Hernani, você vai disponibilizar o making-off, né? Vamos, eu vou montar o making-off junto. Isso. O link, beleza? Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite e até a Beijo próxima. grande, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Marta, um abraço a todos e a todas. Saúde e paz. Tchau, tchau. Tchau. Viva